Olá, boa noite para todos. Boa noite. Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos. Com a alegria de sempre, nós vamos dar por iniciado a nossa atividade, endereçando um abraço também para todos os nossos amigos internautas que nos acompanham dos seus lares. Para nós é um instante muito especial. Eu gostaria de iniciar a noite agradecendo a presença de todos na última semana, por ocasião do aniversário da casa. Obrigado, Paulo. Paulo gostou tanto do aniversário que ele voltou achando que ia ter paiada hoje. Foi uma noite muito agradável, né? Um momento do estudo, a participação das crianças no final, e sem contar o ambiente espiritual, não é? Que estava assim, todos percebendo, né, Gino? Foi um dia realmente, fisicamente, não teve praticamente nada de diferente, mas quem estava aqui, quem estava em casa acompanhando muitos comentários, percebeu de uma forma muito clara que o ambiente espiritual estava muito diferente. Então a gente observa que os espíritos valorizam muito esses momentos. E eles entendem, inclusive, que nós, como seres humanos, que estamos aqui na carne, precisamos também desse estímulo, enfim. Porque eu costumo dizer o seguinte, que nós que trabalhamos na FEAC, a FEAC é uma extensão da nossa família, é uma extensão da nossa casa. Nós passamos muitas horas da nossa semana aqui dentro, nessa convivência tão importante, tão produtiva para todos nós. Então, vamos a cada ano valorizar essas festividades, para que a gente possa também estar dividindo esses momentos alegres, né? Não só com os espíritos, mas com aqueles que nos acompanham à distância. Então, muito obrigado a todos que estão vibrando pelo projeto. A Sony falou que ano que vem vai ser um aniversário diferente. Então vamos aguardar que vamos ter surpresa. E ela falou que até você ser surpreendido, tá vendo? Isso aí. Paulo, obrigado, viu? Pela sua força, pela sua presença. Sem delongas, sexta-feira é o dia especial para estudarmos o Livro dos Espíritos. Boa noite, Divino, que está representando os nossos irmãos que nos acompanham no YouTube. Boa noite a todos, em especial nossos amigos internautas. Nós já temos aqui um grupo de 23 pessoas iniciando as nossas atividades, que com certeza serão muito boas. E já existe aqui um elogio à sua palestra de ontem, dada aqui pelo El Gomes, te parabenizando pela palestra de ontem. Diga para ele que eu agradeço o incentivo, e foi uma noite muito especial, que eu me senti realmente um microfone, retransmitindo a palavra dos benfeitores espirituais, porque são deles os méritos. Mas obrigado, viu, pelo incentivo. Aí, inclusive, esse depoimento, ele fala muito de como que esta amizade se estende. O companheiro está em casa, acompanhou a transmissão de ontem, está aqui de volta. Então isso é muito legal, né, Gino? Vai estabelecendo, vai ampliando um leque de amizade, de participação, o que fortalece a família de Jesus. Nós somos meros coadjuvantes nesse processo. Muito obrigado, viu, Divino? E você represente, então, os nossos amigos com as participações. Carlos Alberto, o tempo está correndo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, primeira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 3. E nós vamos hoje trabalhar a questão de número 59. É uma das questões mais longas em termos de considerações do Livro dos Espíritos, que são considerações
e concordâncias bíblicas referentes à criação. A criação. Então, eu gostaria de pedir a vocês uma certa paciência, porque eu faço questão de ler alguns trechos, porque o pensamento de Allan Kardec tem que preponderar. Porque geralmente costuma preponderar as opiniões dos espíritas, que interpretam o pensamento de Allan Kardec, o que está correto também. Mas nós temos que colocar como pano de fundo, não é? Como base do trabalho, o pensamento do codificador. Então, na questão 59, eu não vou ler toda ela, porque ela é muito longa, mas eu vou ler alguns pontos. Vamos lá. Quem está com o livro, em casa, nós estamos com a tradução aqui hoje do Evandro Noleto, da FEB. É uma versão mais atualizada, uma tradução mais atualizada, embora eu particularmente gosto muito da tradução do Guilherme Ribeiro. Questão de preferência apenas. Questão 59. Kardec diz assim: os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilância de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Calma. Agora nós vamos lá. Vamos começar com Kardec a trazer os pontos que vão definir essa concordância entre a Bíblia e o Espiritismo, ou o Espiritismo e os textos sagrados. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão. Primeira conversa, primeiro debate. Adão como o único tronco da humanidade. Não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. Vem a segunda. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, de tal modo em oposição ao texto sagrado, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira. A Terra gira. Olha como que a evolução vai nos auxiliando em nível de entendimento de ciência para contestar teses que antes eram apresentadas como dogmas, como princípios definitivos. Então a Terra gira, viu, gente? Vocês sabem que a Terra gira? Ah, que é isso, Carlos Alberto? Ok. Mas a Terra não girava há alguns séculos atrás. Era tudo fixo, tudo parado. E tudo plano. O que movimentava era apenas o Sol e a Lua. Antes não é. Passou a Terra a girar de uns tempos para cá. Não. O que modificou de uns tempos para cá foi a capacidade de entender o que antes era um enigma.
E quando existe o enigma, o ser humano tende a dizer, se apoia em afirmativas, não é? Como se fossem verdades absolutas. Ficou claro isso aí? Observem bem como que a doutrina espírita vai nos ajudando. A Terra gira apesar dos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-la sem ofender a própria razão. Vamos agora a um outro ponto. Olha como que Kardec é didático. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. Já ouviram falar isso, gente? O mundo foi criado em 6 dias. E não fica aí. E fixa a época da criação em torno de 4.000 anos. Foi criado em 6 dias e a data gira em torno de 4.000 anos. Antes da era cristã, quer dizer, há 6.000 anos atrás, foi criado a Terra. É o que está escrito no texto formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada. É fato. É fato que a história da Terra transcende a muitas centenas e centenas de milhares de anos. Os registros fósseis. Certinho? Para prova evidente do erro a que se está sujeito a cair, quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem quase sempre figurada. Dever-se-á, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Agora os encarnados respondem. Os espíritos já responderam. Por conta que a ciência está provando uma série de contradições, Kardec está perguntando para vocês. Kardec é o mentor espiritual dessa casa. Foi ele que escreveu esse livro. Ele está perguntando ao Paulo Neto, você que estuda tanto as minhas obras, olha para você ver que reverência minha. Eu agora sou porta-voz de Allan Kardec. Então você, Paulo, que estuda as minhas obras... Não mexe. A Bíblia está errada? Não, é melhor, deixa Paulo quieto ali. Paulo é um perigo mexer com ele. A Bíblia está errada? De jeito nenhum, por quê? Cuidado, hein? Pode ser um anátema. Pode falar que a Bíblia é um erro, pode ser uma... O que pode virar isso? Uma heresia. Cuidado. Não. Kardec diz, não. Mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Deu aí? Como que é? Extraordinário? Eu vou ter que ler, eu falei hoje que eu vou cansá-los. Escavando os arquivos da Terra, continua Kardec, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície. E essa ordem está de acordo com a indicada na Gênese. Com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, porque se foi 6 dias, poucas horas, não é? É isso que Kardec está dizendo. Essa obra realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza.
em alguns milhões de anos. Deus se tornou, por isso, menor e menos poderoso, porque deixou de ser em poucas horas, poucos dias, para ser em milhões de anos. Deus perdeu a autoridade? Hein, Denise? Não. Tem certeza? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? A obra perdeu o prestígio? Porque antes ela foi instantânea, e disse Deus, pum, está pronto. Aqui agora a conversa é que foi em milhões de anos. Perdeu o valor a obra? Por causa do tempo? Ou deixou de ser instantâneo? Deus perdeu o poder por isso? Olha que interessante, hein? Como nós somos infantis. Kardec diz evidentemente que não. Então vocês estão corretos. Kardec disse que vocês passaram na prova do Enem. Seria preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha, para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, nola mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se ter realizado sem derrogar as leis da natureza. O ser humano, vou percorrer um tempo, vou falar do ser humano, não vou falar do princípio inteligente, quando criado. Mas o homem, dentro de uma configuração apresentada por Allan Kardec na questão 76 do Livro dos Espíritos. Quem são os espíritos? Quem são os espíritos? Quase. 80% de acerto no texto literal. Mas eu vou... Não, você pegou. É importante saber a essência. Decoração é o melhor. Repetir texto, nós utilizamos como recurso didático para incentivar o indivíduo a estudar. Embora possa parecer que seja pedantismo. Não. A ideia é, se eu estou citando uma questão, o correto é falar de onde eu estou tirando esse texto. Isso é uma metodologia científica, deu aí? Aproveitando para esclarecer. Obviamente que se habilita a memória e treina a memória. E quanto mais treinada a memória, passa a ser natural a citação. Certo? Os seres inteligentes que povoam o universo, dotados de razão. Vamos contextualizar. Então, em nível de humanidade, dentro dos princípios da elaboração mental, da concepção da realidade, consciência desperta. Desperta-se a imagem de Deus. Como? Refletindo o potencial do Espírito. Eis a imagem de Deus. Semelhança de Deus. Não semelhança no sentido totalitário, absoluto. Porque Deus é a inteligência suprema, ele é plenitude. Não tem como um espírito em evolução ser a semelhança no sentido da individualidade dele. Mas a semelhança está no momento da projeção da imagem que o espírito efetiva, de acordo com seus potenciais, portanto, dentro da relatividade da posição que ele ocupa como um representante de Deus na ordem estrutural do universo. Que é isso que você falou, Carlos Alberto? Eu quero dizer o seguinte, que a grandeza de Deus, ela estará sempre
se ampliando a partir da ampliação de entendimento, de sentimento do filho que está em busca de compreender a existência dele. Pegou? Você sabe como que o meu cachorro concebe a grandeza de Deus? Consciência é raciocínio lógico. Ele não tem. Mas Ele tem vital, sua constituição do espírito, manifestações de acordo com a evolução dele. na sua instintividade, para resumir. Reflexos condicionados. Então a concepção que o meu cão tem de Deus estará no movimento que vai promovendo o desenvolvimento dele, em nível de preservação, de conservação e lutando contra a força da destruição da natureza. Como que ele manifesta isso em termos práticos? É quando o reflexo condicionado dele, acionado pelo fator tempo, já dimensionado na estrutura íntima dele, faz com que ele se recorde que chegou o momento dele se alimentar. Aí ele busca alimentação. Aí ele encontra a vasilhinha de ração. Aí ele se alimenta da ração. Na hora que ele se vê satisfeito, a satisfação, que está muito vinculada às sensações dele, instintivas, na conjugação, faz com que ele diga assim: que bom, Papai do Céu. Só que o Papai do Céu dele é toda a estrutura que garante aquele habitat, aquele mecanismo da desenvoltura dele. E o Deus que garantiu a ração dele é tudo que ele precisa, tudo que ele precisa, é tudo que ele procura, é tudo que o satisfaz. É o dono do cão. Pegou? Da mesma sorte a planta, que está em busca da luz, da transmutação dessa luz, do processo de energia que ela vai produzir para ela mesma, do que ela expressa na natureza, num nível muito anterior. Nós estamos aqui, vamos saltar? Nós estamos aqui em busca desse engrandecimento da realidade divina a partir do reconforto que estamos buscando, através de um estudo, de uma convivência, de uma relação com os espíritos, de conteúdos que o mundo não pode dar, de um passe que vai nos sustentar, que vai nos energizar, que vai nos remediar. Esse bem-estar aqui que estamos percebendo, vivendo. Isso tudo traz para nós um reconforto espiritual de não raciocinar sobre a beleza, a existência de Deus que está escrita aqui, e na própria criação que a ciência nos ajuda a interpretar. Mas é na percepção, sentimento que nós estamos tendo, poderemos ter nesse momento, que é diferente desta concepção que intelectualmente, que os prazeres da terra oferecem, e que não garantem para nós o progresso. Pode favorecer, mas progresso espiritual está na concepção divina, na realidade da imortalidade da tua trajetória. Então, o que eu quero dizer agora, passando a régua, como dizem por aí? A criação, ela é a manifestação do amor de Deus para nós, porque nos criou. Por nós, quando nós passamos a ser instrumento dessa criação. O tempo todo.
Pegou aí o senhor? O senhor falou a respeito aí do cão, tudo, Só um minutinho. tudo isso, o Deus dele é porque ele tem 3 sentidos? Repete, por favor. Puxa, deixa eu ver se eu consigo de novo. Vai conseguir. Tudo isso que o senhor falou a respeito do cão, né? A manifestação, o instinto, tudo, é porque ele tem 3 sentidos? Se ele tivesse 5 sentidos, ele conseguiria alcançar o que nós outros conseguimos? O senhor foi fundo. O senhor conseguiu perfeitamente expressar o seu pensamento. Obrigado. Com certeza. Tranquilo. O assunto é tranquilo. A gente tem que ir lá na natureza para a gente entender. Porque senão a gente sofistica demais na filosofia e não consegue perceber. É porque ele não tem, o cão, ele não pensa como o homem. O homem tem um pensamento que é contínuo. O senhor está aqui pensando desde a hora que o senhor chegou aqui na casa. Se o senhor tivesse trazido com o senhor um cão, não é? Esse cachorrinho poderia estar sentado aí. Enquanto o senhor está pensando, ele está descansando. O cão está olhando para você, não significa que ele está assim, nossa, você está com a camisa xadrez, nossa, a camisa da Dora verde, bonita. Ou o ambiente, a casa está limpa. Ó, está todo mundo feliz. Não, ele não está pensando nesse sentido. Ele é neutro. Então ele tem flashes de inteligência. Porque ele não tem, vamos dizer assim, a emoção no sentido inteligível, compreensível. Ele trabalha dentro de impulsos. De impulsos. Impulsos porque ele é ele não é um espírito. Ele é um princípio espiritual, é diferente. Espírito é com E maiúsculo, homem, humanidade. Só um tiquinho. Ele é um princípio espiritual que está em evolução, num reino muito inferior ao do homem. Então o que eu estou fazendo paralelo aqui dizendo? Que para nós, Deus é compreendido à medida em que o Senhor, eu progredimos. Se antes a terra não movia, porque a gente achava que ela estava parada, hoje a terra move, gira em torno do próprio eixo, rotação, translação. Ela movimenta em torno do Sol, que por sua vez se movimenta. Os nossos planetas todos fazem parte dessa mesma movimentação. E o que é pior, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, está se movimentando junto com outras galáxias. Todos esses movimentos estão sobre a égide, estão sobre a coordenação do pensamento de Deus. Então Deus, para nós antes, era um Deus que era mágico, um Deus que clicava assim, estalava o dedo, estava o planeta pronto. Por isso é que nós estamos estudando. O planeta antes foi, a nossa estrutura terráquea foi trabalhada em 6 dias. Então isso para nós antigamente era uma coisa esplendorosa. Então Deus criou tudo isso aqui em 6 dias. Ele é poderoso mesmo. Só que aí, o passar do tempo, essa ideia para nós foi caindo por si, porque nós fomos crescendo, nós fomos desenvolvendo, nós tivemos a ciência, nós começamos a estudar os astros, aí a gente verificou que a Terra não está parada, quer dizer, olha que beleza, então a Terra move, então o trabalho de Deus não ficou limitado a construir o nosso planeta aqui, ele teve outro trabalho, ele construiu outros planetas, ó, tem estrela, as estrelas se movimentam. Então, tudo isso, por dedução, por pesquisas, hoje o homem manda sondas espaciais que trazem a comprovação da realidade de um cosmos que define que o nosso mundinho é um grãozinho de areia numa praia imensa. Então, se Deus criou esse grãozinho de areia e ele é habitado, existe espírito, vida, existe evolução em todos os reinos. Imagine o senhor, como é que é o nome do senhor? Evandro. Senhor Evandro, gostei, senhor Evandro, isso é positivo. Senhor Evandro, o senhor imagina na hora que o homem, por exemplo, chegar na concepção, na realidade, na comprovação de vidas em outros mundos.
e o homem começar a intercambiar, a comunicar com esses mundos, vai ser um grande salto na evolução do planeta, não vai? Como foi um salto que o homem deu quando pisou na Lua, certo? Foi um grande salto. Então, quando o homem começar a se intercambiar com outros planetas, vai ser um salto tão importante que o homem vai falar assim, vai ser mais um elemento que ele vai dizer assim, pô, mas esse Deus é extraordinário. Tem vida em outro planeta. Hoje, a gente já percebe a lógica de ter. Se existem as comunicações, se existe a ciência da ufologia, etc, 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 ótimo. Mas, por enquanto, existe um segmento, uma parcela da ciência que acredita que, na concepção deles, chegam até a provar, porque tem foto, etc, etc. Para outros, essas provas, as pessoas que estão em outro setor, essas provas não são concludentes, não têm valor, etc. Então, tudo bem. Então, para alguns, isso é pura especulação. Um dia, que a gente não sabe quando, pode ser ano que vem, como pode ser daqui a algumas décadas, que o que vai é fato acontecer, que todo mundo vai conceber a vida em outros mundos e vamos conversar como hoje nós conversamos por telefone com quem está lá no Japão no mesmo momento, no mesmo instante. Então, se a Terra Só um minutinho, pode falar. Pode, eu seguro no jogo. girava, por exemplo, então não tinha a luz, não tinha o dia e a noite. Não é isso? Então, naturalmente, parece-me que ela girava, porque se ela não girasse, não teria, por exemplo, agora lá no Japão, agora é o dia, né? Então, nós teríamos só o dia ou então só a noite. O senhor já imaginou como é que nós éramos ignorantes? É lógico que ela girava. Nós é que não achávamos que ela não girava. Então, do mesmo jeito, vai chegar um tempo que, olha, gente, como que a gente era ignorante. Estamos aqui conversando com o pessoal de Júpiter, mandando WhatsApp para eles, né? Selfie, né? Viagem astronauta, já que a moda é se expor, então viaja o astronauta, ele abraça com um jupiteriano lá e vamos tirar um selfie e mandar pro Facebook da FEAC. Aí vai ficar assim, gente, mas como que a gente era bobinho, né? Olha para você ver, tem vida aqui, a gente não sabia. Ou seja, quando a gente chegar nesse momento, vamos voltar. O salto de qualidade vai, mais uma vez, apresentar para nós a grandeza de Deus. Então, o que eu quero dizer? Se a gente tem uma perspectiva do universo, essa perspectiva, tanto em nível individual quanto coletivo, ela só existe porque a gente não dá conta de ter uma concepção maior. Pegou lá, Gerson? A nossa mente não tem condições de absorver mais informações do que as que nós estamos tendo agora. A gente não costuma falar para os meninos, eu falo muito para os meus. Não, repete essa informação que o HD aqui do meu computador não processou. Como é que é? Não, eu falo, espera aí, meu filho, eu sou um homem que estou a caminho da desencarnação. Você é um homem que está começando a reencarnação. Então o seu pique é diferente do papai velhinho. Então vai devagar, porque a minha elasticidade mental, o campo que a minha mente opera, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, não me autoriza a trabalhar nesse outro terreno. É como se eu fosse um índio, que sou mesmo, tupiniquim brasileiro, graças a Deus, Guarani, Tupinambás, Carijós, a União Espírita Mineira está lá, e a gente está lá. Eu brinco muito com isso, né? A União está na rua Guarani, aí tem a Tupinambás, Carijós, Curitiba, está lá a tribo toda. Quer dizer, nós estamos no centro nevrálgico das Minas Gerais. Isso é só uma brincadeira carinhosa que a gente faz lá na nossa turma da União. Eu não posso, eu vivo numa tribo, José. Essa tribo tem aquela vidinha lá, mais ou menos. Aí tem um rio caudaloso, grande. Aí eu aqui ainda não tenho canoa.
né? Eu ainda não sei atravessar uma distância longa das águas. Aí eu fico aqui. O que deve ter do lado de lá? Quer dizer, a minha faixa mental me autoriza a trabalhar só nessa tábua aqui. Até na margem é onde a minha mente caminha e se estende. Ô, gente, eu fico com a dó da Dora, mas... Ô, Dora, hoje vocês me deixaram desprovidos. Vamos lá. Ô, Dora, não tem problema não, né? Você fez com tanto carinho, amor. Mas eu tenho que apagar, Dorinha. Bom, vamos pensar o seguinte. Esse aqui é o nosso campo mental. Ele tem a sua desenvoltura. Então, quando eu falo campo, esse campo define o seguinte, que o nosso pensamento é energia eletromagnética. Eletricidade, magnetismo. Então, o nosso pensamento, ele, como magnetismo, ele tem uma força que dá qualidade para esse pensamento. Certo? Magnetismo tem pujança. Define campo energético. A eletricidade, qual que é a dinâmica? A eletricidade é uma energia que tem dinâmica. Então ela pode ter direção, ela trabalha dentro das possibilidades que a mente vai autorizar para que o pensamento, portanto, opere. O nosso pensamento, se ele define o nosso campo mental, melhor dizendo, como faixa evolutiva, o meu pensamento não, a minha expansão mental, ela tem um limite. Ela não pode passar para outra margem do rio. Porque se passar para outra margem do rio, vai proporcionar uma verdadeira confusão nessa força gravitativa que define o meu campo mental. Jesus, para. Espera aí. Eu tenho que ir devagar, porque senão eu vou bagunçar a cabeça da turma aqui. Aí o índio tá assim, o que tem do outro lado da margem? Não sei. Aí ele chama a Índia e eles vão namorar lá na beirada da praia. Aí na linguagem tupiniquim, aí ela... De repente, intuitivamente, ela... Quem sabe tem índios? Aí ele fala assim, se tem índios, podem ser guerreiros. Se forem guerreiros, eles podem ter muitas coisas que eu posso aprender com eles. Aí ele já está começando a fazer o quê? Ele está acostumado com essa faixa. Aí é como se ele lançasse uma onda mental em busca de uma outra realidade. Aqui é realidade, aqui é ficção. Aí o que acontece quando ele for dormir? O senhor sabe que quando a gente dorme, o que acontece com o espírito? O espírito dorme com o corpo? Depende, né, Paulo? 7,5 pratos de feijoada, o espírito está arriscado até o corpo movimentar, né? Porque precisa... e o espírito fica lá quase que no umbral. 7 pratos de feijoada, coitado, né? O espírito, portanto, emancipa. Aí tem o mentor espiritual dos índios, amigo do pajé. Só olha, aquele índio lá é médium. Ele está tendo umas percepções. Então, chegou o momento certo. Aí, na hora que o índio for dormir, para onde que o espírito desse índio vai? Hein, Ângelo? Para onde que o espírito do índio vai? Porque a nossa mente, o nosso pensamento, vai viajar para o fulcro dos nossos interesses. Certo? Então eu posso estar aqui agora, posso estar pensando lá na minha empresa. Eu posso estar pensando lá num outro problema da família. Eu não estou prestando atenção na reunião, certo? Agora eu posso estar aqui falando assim, esse cara está falando um negócio que eu acho que eu não concordo com ele não. Eu acho que eu li isso em algum lugar, não tem coerência. A memória dele está buscando o quê? A informação do livro.
Mas ele pode também estar assim. A mente dele está projetando uma busca numa realidade que está escrita num livro da natureza. Você está fazendo o quê? Promovendo uma elasticidade do seu pensamento. O índio está interessado no que tem do outro lado da margem. Os benfeitores vão trabalhar com ele assim, ele dormiu? Vamos só acompanhar, porque ele vai direto para outra margem do rio. Não precisa de espírito benfeitor levar ele para outra margem do rio. Ele vai ser emancipado e vai conectar com aquele ponto que ele escolheu, que ele elegeu como referência dos interesses dele. Aí o que vai acontecer? Ele vai chegar do outro lado da margem. Não é, Marco Aurélio? Você está gostando aqui? Hein? O Marco Aurélio, na hora que eu vi ele ali, eu achei que fosse um índio que materializou ali, porque eu nem vi ele chegando. Valeu, Marcão. Pegaram aí? Aí ele chega lá, tem uma outra tribo. Ou pode chegar do lado de lá, não tem tribo nenhuma. Está cheio de animais que podem favorecer a caça. Elementos que vão favorecer a dinâmica da produtividade daquela habitação deles. Aí o que vai passar? Ele volta para o corpo. Voltou para o corpo. Aí de manhã vai dar um misto de felicidade, angústia. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é chegar na beirada do rio. Ou seja, ele começou a estabelecer uma realidade. Ele começou a dar forma para essa realidade. Certo? Aí ele vai ter que se virar para atravessar o rio. Pode ser que ele tente a nado, dentro dos princípios da coragem, vai desencarnar afogado. Se não chegou a hora dele desenvolver a embarcação, porque tem que ficar todo mundo quietinho aqui, porque se descobrirem uma ponte do rio Quite para chegar do outro lado, vai dar guerra. Ou seja, se eles forem para outra margem, vão descobrir tanta coisa que vai desestruturar a realidade deles aqui. Então deixa o índio ir sozinho, porque ele é bandeirante. Ele é espírito inquieto, descobridor, navegador. Mas como essa turma não pode ir, deixa ele desencarnar afogado. Até o afogamento dele vai causar uma comoção na tribo. O que vai fazer com que algum dia alguém fale assim: um índio bravo tentou e não conseguiu. Agora índio, novo índio, vai conseguir. Vou seguir os passos, mas não vou me afogar. Sabe o que aconteceu com esse que afogou? Ele reencarnou lá na outra tribo. Ele reencarnou lá. Aprendeu um monte de coisa lá. Certo? Ele desencarnou pelas vias naturais, porque para o mundo espiritual não tem pressa. Reencarna ele do lado de cá de volta. Por quê? Lá ele ficou com a elasticidade mental dele, saudosa, querendo relembrar os tempos que ele vivia do outro lado da margem. Pegaram aí? Como é? Gente, vocês estão achando que eu estou... Ele quis ficar, relembrar, porque estava armazenado no consciente. Exatamente, seu Jorge, isso aí. No inconsciente dele, ele estava se recordando. Aí ele desencarnou lá, reencarna aqui. Aí é que vai ele incorporar esse personagem que eu trouxe aqui. Índio quer atravessar o rio. Porque agora ele não está apenas imaginando como outrora. O que poderia ter? O que fez ele nadar e afogar. Agora ele quer nadar porque ele já tem consciência que do lado de lá existe uma realidade que vai ser boa. Aí, o que vai acontecer? No mundo espiritual, possivelmente ele viu imagem, etc. E vem ele aqui desenvolver uma embarcação. E aí vai haver o quê? Chegou o momento que a espiritualidade apertou, vamos dizer assim, abriu a torneira e falou assim: agora não tem problema. Podem deixar eles se reencontrarem. Vai quebrar o pau. Vai ter muita flecha comendo para um lado e para o outro. Porque a natureza humana atrasada é egóica.
é interesseira. Então os índios vão brigar entre eles. Não é o que está acontecendo lá no Planalto? Índio vermelho, índio pele azul, são tantos índios que você vê só flecha comendo para um lado e para o outro. Se você assistir uma cena de discussão no Planalto, ou melhor, na Câmara, no Senado, é mais ou menos parecido com guerra tribal. Só que agora é por dinheiro, antes era pela caça. Com todo respeito. Mas a crise moral... Agora é crise moral. Lá atrás não foi crise moral. Lá atrás foi ajuste territorial. Lá atrás foi consolidação, foi organização do plano mental. Então agora a concepção, vamos voltar, nossa, é muito parecida com a do índio que quer olhar para o que tem do outro lado do rio. Nós estamos estudando aqui, devagarzinho, vocês estão vendo que eu até abandonei o texto. Devagarzinho essa história filosófica, científica de Allan Kardec, da criação e da concordância bíblica com o Espiritismo, para a gente refletir como que acontece na nossa evolução individual, quanto às nossas descobertas, às inovações, quanto numa análise, numa avaliação do que está acontecendo com a própria humanidade terrena. Enquanto tem um grupo que se deglade, que se destrói, que se degladia, que se destrói para colocar os interesses bem acomodados no bolso, existe uma maioria na humanidade, e é isso que tem que nos deixar muito tranquilos. São 7 bi. Não perca seu tempo com centenas, poucos milhares, perto de 7 bi, que só pensam neles. Estes são índios que estão se afogando. Mas não porque querem buscar o progresso. Estão se afogando porque não aplicam a lei do progresso em benefício próprio e do semelhante. Aliás, fica redundante. Porque aplicar o contexto da evolução em nível próprio só acontece quando aplica-se para o semelhante. Não sei se agora fechou. No campo egóico, aplica-se a si mesmo. E ponto final. Num plano mais abrangente, para aplicar a si próprio, perpassa a senda da aplicação ao semelhante. Ninguém evolui pensando só em si mesmo. Então, voltando aqui, para a gente não desfocar demais. Divino, eu preciso de dar um pouquinho de atenção aos nossos amigos. O Divino está até constrangido. Participações? Beto, a discussão está muito intensa entre os integrantes do chat. Ainda não temos, assim, nenhuma pergunta direta sobre a palestra, mas com certeza daqui a pouco teremos. Mas a participação está muito intensa. Então tá. Então fala para o pessoal que tem que atravessar, e se possível não a nado, o Rio Sena, o Ródano, o que for. O Tibre. Vamos lá. Bom, então, fica aqui esta expressão, ou esse pensamento que se torna majestoso. Quanto mais a nossa mente se amplia, dentro da elasticidade que só a vivência do sentimento autoriza, quanto mais ela se ampliar, mais se agiganta a beleza de Deus, a magnitude de Deus, a extraordinária obra da natureza. Deu lá? Eu vi um poeta dizendo assim, um filósofo, certa feita, aliás, isso é um conto oriental. Um discípulo observou o mestre que olhava para uma montanha. Aí ele se aproximou do mestre, sentou ao lado do mestre e perguntou: mestre, o que é que o senhor está fazendo? Estou observando a montanha. Aí o discípulo ficou ali um tempo, depois perguntou para o mestre: mestre,
Depois que o senhor tem observado tanta montanha, o senhor pode me dizer o que tem depois da montanha? Aí o mestre ficou em silêncio um tempo, virou para ele e disse assim: eu estou observando a montanha. Passou um tempo, ele irrequieto: mas mestre, o senhor está observando a montanha? Afinal de contas, para que existe a montanha? Ele virou e falou assim: meu filho, para que existe a montanha? Não me interessa. Eu só sei que eu estou observando a montanha. O menino, já vou chamar de menino, o varão, irrequieto, resolveu, sem falar nada com o mestre, ir na direção da montanha, para passar pela montanha, para descobrir o que é que tinha depois da montanha. E assim o fez. Quando chegou do outro lado da montanha, tinha uma situação da natureza igualzinha que tinha do lado de cá. E do lado de lá tinha um mestre que estava numa posição. E ele, curiosamente, chegou para o mestre e falou assim: mestre, eu sou do lado de lá. Estou resumindo a história. O que o senhor está fazendo aqui? Ele falou assim: eu estou observando a montanha. Aí ele parou, pensou e disse: interessante. Do lado de lá o mestre pensando na montanha, do lado de cá este pensando na montanha. Aí ele virou para ele e falou assim: o senhor sabe o que tem depois da montanha? Ele falou assim: eu sei. Por isso eu estou observando a montanha. Ele voltou, sem entender bulufas, sentou do lado do seu mestre, falou assim: mestre, o senhor sabe o que tem realmente? O senhor realmente sabe o que tem do outro lado da montanha? Sim, sei. E por que o senhor está observando a montanha? Ele virou e falou assim: meu filho, a vida propõe descobertas. Mas após descobrir, não se limite a continuar buscando outras descobertas. Valorize a descoberta e interaja com a descoberta. Vibre com a descoberta, porque a descoberta revela Deus que está na intimidade de cada um de nós. Ponto. Deus, nós estamos aqui elaborando, raciocinando, nós estamos especulando, nós estamos ajustando. Mas se nós não chegarmos na condição daquele que já, de alguma sorte, sabe que existem caminhos, e não retornarmos na base do caminho para interagir com o caminho, nós não seguiremos felizes na direção de novas descobertas. Não sei se deu lá. Porque descobrir por descobrir vai transformar o seu coração numa terra árida que não te trará nenhum tipo de produtividade espiritual. Deu aí, Sony? Podemos ir embora? Não, embora para o livro, viu, gente? Para o livro. Só para a gente completar aqui o seguinte. Então nós falamos da questão do tempo, que os homens se equivocaram a interpretar, ou a interpretação da Bíblia, porque ela não está errada. Porque a ciência, escavando o solo do nosso planeta, descobre, inclusive, que existem ordens diferentes de seres vivos em sua superfície. E que cada uma destas espécies, desses gêneros de vida, né, desses tipos de vida, definem para nós textos que estão contidos na Bíblia, que também são extremamente figurados. Aí eu não fiquei satisfeito, e como o Paulo gosta de pesquisar, e eu não sabia que ele vinha aqui hoje, mas eu resolvi dar uma de Paulo Neto. E busquei, por exemplo, no livro Gênese, a Gênese de Allan Kardec. Vocês já ouviram falar, gente? Hein? Allan Kardec vem na Gênese
didaticamente fazer um paralelo para nos ajudar no símbolo que representa a criação do mundo em 6 dias, fazendo um paralelo com a história do nosso planeta. Então ele vai dividir estes 6 dias em 6 períodos. O tema hoje está assim bem árido, né? Mas vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: o que está escrito lá no Antigo Testamento? Primeiro dia da criação. A criação do céu e a terra e a luz. Allan Kardec define que esse primeiro dia representa um período chamado período astronômico. Querem que eu cite, que eu fale? Aglomeração da matéria cósmica universal, num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, as estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e os planetas. E disse Deus, haja luz. Não é isso? Um estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. O segundo dia, está escrito na Bíblia, o firmamento, a separação das águas que estão acima do firmamento, das que lhe estão debaixo do firmamento. Kardec vem falar que foi o período primário, esse segundo dia. Qual é a característica do período primário? Endurecimento da superfície da Terra, pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Gente, agora vai para o terceiro dia, só faltam mais 3, calma. O terceiro dia, está escrito na Bíblia, águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece um elemento árido, a terra e os mares, as plantas. Moisés escreveu isso, obviamente sinteticamente. Aí Kardec fala que esse terceiro dia que Moisés se refere é um período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de hulha. Não se assustem. Quarto dia, faltam só mais 2. Continuando. Eu falei do terceiro. Quarto, o que Moisés escreveu? O Sol, a Lua e as estrelas foram criadas. Kardec fala que é um período secundário. O que caracteriza um período secundário? Superfície da Terra pouco acidentada. Pouco acidentada. Para onde que vai pular? Está aqui. Águas pouco profundas e paludosas. Temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Quinto dia. O que aconteceu no quinto dia? Ufa! Os peixes e os pássaros foram criados, Gino. Aí Kardec vai dizer que é um período terciário. Grandes entumecimentos da crosta sólida. Formação dos continentes. Agora já estou começando a entender. Retirada das águas para os lugares baixos. Já viram falar que em algumas regiões mais altas, né, em algumas montanhas, os estudiosos encontram restos, ossos de peixes, né?
Foi nesse período aqui que começou a acontecer tudo isso. Retirada das águas para os lugares baixos. Formação dos mares. Atmosfera depurada. Temperatura atual, produzida pelo calor solar. Gigantescos animais terrestres. Já viram falar isso? Gigantescos animais terrestres. Vegetais e animais da atualidade. Pássaros. Falei que a gente ia conseguir? Deus conseguiu, por que a gente não vai conseguir? Nós não somos filhos? 6º dia da criação. Os animais terrestres, o homem. Kardec diz, período quaternário, ou pós-diluviano. Terrenos de aluvião. Vegetais e animais da atualidade. O homem. E o que aconteceu no 7º dia? 7º dia, o que aconteceu, gente? Descansou. Aposentou? INSS dele? Uma folguinha? Obviamente que todo período, a questão do tempo, ela é regida pela cadência setenária. Então o 7º dia, em tese, é um descanso, mas na realidade é a abertura para uma outra semana que vai se iniciar. Deu? Isso acontece em nível da criação lá de fora, como também na cadência cíclica da nossa evolução, que é regida por um ciclo, a encarnação. Vários ciclos dentro da reencarnação. Os estudiosos classificam como 7 ciclos, quando se desencarna numa idade avançada. Isso tudo definindo a movimentação importante no desenvolvimento da individualidade. E quando vai se fechar o último ciclo da evolução numa encarnação, o período da idade da velhice, na realidade que muitos querem descansar, aposentado do INSS, ganhando muito bem, tendo uma vida que sonhou, não é assim que a gente trabalha para ter uma vida que sonhou, não é? Aí chega nessa época e fala assim, mas eu acho que eu sonhei errado. Porque quando o indivíduo aposenta, ele fica com depressão. Não, mas eu não queria isso. Já viram essa história? Eu não queria aposentar. Ah, mas você planejou ir para o clube da melhor idade? Porque não pode falar que é melhor, né? Porque os meninos vão falar que a melhor é a deles, né? Então, da terceira idade, aí vai dançar, aí vai viajar, vai para Caldas Novas, não é? Aí vai dançar, vai fazer um monte de coisa, não é? Enfim. Na realidade, gente, estou brincando aqui, mas é um período, psicologicamente, para que o espírito entre numa dinâmica diferenciada. Se ele tinha a intensidade dos períodos de criação, de produção, há um procedimento em que o seu campo mental vai viver, vamos dizer assim, um tipo de, como se fosse um retrocesso. É como se ele for entrar numa dinâmica em que ele vai se desvincular de tudo que ele se vinculou. A evolução é regida por lei de vinculação e desvinculação. Com Jesus se vincula ao bem. No egoísmo, criamos resistência com o bem, o que vai definir aprisionamento com o mal, que é a ausência do bem. Pegou? Você não vincula com o mal. Você impede a vinculação que renova com o bem. Hoje tem reunião. Hoje tem reunião, não tem, Dora? Não, mas não vou não. Deixei de vincular com o bem. Certo? Aí acomoda no mal. Ah, eu estou cansado, vou descansar. Você fez alguma coisa de errado? Não. Mas deixou-se de vincular com uma possibilidade de refletir no que tem em outra tribo. Microfone.
Vamos ouvir o divino, porque eu estou precisando de beber água. Afinal de contas, essa tribo aqui está um pouco árida. Vai lá. Nós temos aqui duas manifestações. O El Gomes faz a seguinte pergunta: as leis que regem o universo podem ser o pensamento do que é Deus? E Não, só um pouquinho. Prestaram atenção na pergunta? Pegou a pergunta, Sonia? Repete. as leis que regem o universo podem ser o pensamento do que é Deus? Vou pedir a Sonia para responder. Tá ligado? Um pouquinho longe. Eu acredito que sim. Repete a pergunta, eu não consegui registrar. Não, pode ficar. Ah, ele tem que ler. Vou trabalhar lá na equipe do Faustão. Vamos lá. As leis que regem o universo podem ser o pensamento do que é Deus? As leis que regem o universo podem ser o pensamento do que é Deus? Você ia colar, Sonia? Na frente da câmera? Não, eu ia só ler para depois não falar que eu errei. Então fala. Mas, se ele é a inteligência suprema do universo, a lei que rege o universo é a lei de Deus. E vice-versa. Nós não podemos pensar em lei universal sem ter Deus no comando. É esse o meu entendimento. Não sei se eu cheguei lá. Pois é, não, a sua resposta está correta. Agora, eu quero que ele repete a pergunta. Tem uma chave ali. Repete. Sim. As leis que regem o universo... Preste atenção. As leis que regem o universo... podem ser o pensamento do que é Deus? Podem ser o pensamento do que é Deus? Não. As leis que regem o universo são regidas, portanto, pelo pensamento de Deus. Mas eu não posso confundir o efeito com a causa. Entenderam? A pergunta, o companheiro queria... Como é que é o nome dele? O El Gomes. O El Gomes. A pergunta dele é inteligentíssima, importante. Ele quer dizer assim, mais ou menos para a gente. Então as leis, elas representam Deus? Representam. Agora, eu não posso dizer que as leis são o próprio Deus. Deus não é. Deus não é a obra. Quem pintou esse quadro, o autor da pintura, não pode ser confundido com a própria pintura. Deu aí? Então, Well, muito obrigado pela sua participação. Interessantíssima a sua pergunta. Ela nos ajuda a entender um pouco. Agora, fique para nós alguns pontos que são simples de entender. Que é Deus? Não é quem é Deus? Que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Resposta: inteligência suprema. Causa primária, não pode ser primitiva, de todas as coisas. Então, ele sendo o Criador, a obra é toda de responsabilidade do Criador. Mas aonde entra a criatura, que é criada por ele? Aonde entra o Espírito? O Espírito não cria. Não se assustem. Estou sendo peremptório. Espírito não cria. Porque o Criador é Ele. Nós somos co-criadores. O que significa isso? Nós fazemos parte da criação. E quando nos sentimos como que felizes, porque a gente descobriu alguma coisa, lembre-se que já existia antes de você descobrir. Mas o fato de ter descoberto, esse movimento, inclusive essa alegria de poder falar assim, pô, mas eu fiz.
O eu fiz é a imagem de Deus. Ah, agora a turma pegou ou não pegou? O espírito não é a imagem? Pegou, filha? Vou conversar agora com a Tatiana. O espírito não é a imagem? É semelhança? Como é que ele pode ser imagem de Deus sendo imperfeito, semelhança de Deus sendo imperfeito? Então nós precisamos de conceituar, viu, Paulinho? Qual que é a função da mente? O que é a mente? Nós falamos do campo mental ali. O que é a mente nossa? Qual que é o papel dela? O papel da mente é similar a um espelho. Esse é um conceito de Emmanuel e de vários filósofos da antiguidade. Inclusive Emmanuel, ele não diz isso, mas para quem estuda a antiguidade sabe que Emmanuel fala muito do que Hermes Trismegisto disse no Egito. Muito tempo atrás. E o Emmanuel teve várias reencarnações no Egito como sacerdote. Lá atrás, os espíritos, os filósofos, por exemplo, dizia que o universo é um todo mental. Tudo é mente no universo. Mente quem diz que não é mente. Tinha uma música, mente quem diz. Mente quem diz. Isso é uma música que a lua é velha. Ah, mente quem diz que a lua é velha. A Dora está impressionada, porque eu fui falar para ela de Jane Erondi. É uma coisa antiga. Você que é músico, mente quem diz. Não. Não é não. Não, mente quem diz. Daqui a pouco eu vou buscar na memória aqui para você. Então, é tudo mente. Porque é tudo espírito. Matéria é elemento que o espírito utiliza. Certo? Está escrito no livro dos espíritos. A matéria existe para ser intelectualizada. Certo? O que é a matéria? É o laço que prende o espírito. Não tem uns conceitos assim? Que a gente costuma ler, passa e não entende. Aí costuma até citar e não reflete. Então o que acontece? Se o universo é regido por uma mente superior, que é a mente de Deus. A pergunta foi sobre as leis. As leis que a gente está estudando aqui, na realidade, é a vontade de Deus operando. Como que Deus opera, Sandra? Você já ouviu falar de lei gravitativa? Gravitacional? Já estudou isso? A lei da gravidade, né? A lei da gravidade, e etc, etc, etc. É manifestação da divindade. Lembra que eu falei que o cão olha para você como se você fosse o Deus? Você tem a capacidade, não é porque veio do interior, capacidade não. Né? Veio de Dom Joaquim para cá, né? Veio de Goiânia, isso aí. Aí veio capacidade. Não, porque você é um espírito que tem que dominar. Está escrito por Moisés, traduzindo o pensamento dos sábios. E o homem foi criado para quê? Para dominar os peixes do mar, as aves do céu, os animais, os répteis. O homem, a mente do homem, como co-criadora, que foi criada por um ser supremo, disse que nós temos que aprender a dominar o que é inferior. Mas não dominar no sentido de esse domínio que cheira violência, egoísmo. Não. Dominar mesmo, no sentido de utilizar a sua força mental para promover o bem-estar. Não é o que a gente treina no passe? Você vai dar passe, magnetismo. A gente vai oferecer recursos. Recursos provenientes de nós mesmos? Parte sim, parte não. Você vai ser instrumento da espiritualidade, mas existe um magnetismo. O indivíduo está combalido, ele está precisando de energia. Ele senta ali na cadeira, não é? Teoricamente, sentou, fez a prece, pediu ajuda, abriu o espelho da mente dele
que tem na face o sentimento. Face do espelho. Gente, eu tenho que colocar um espelho aqui na casa. Sabe aqueles espelhos de camelô, laranjadinho? Eu tenho que pôr ele aqui para me fazer uns estudos e mostrar um espelho. É porque a gente é mais humilde, né? Porque tem uns efeitos especiais que a gente... Um dia a gente vai ter isso aqui. Quem sabe com a ajuda até dos alienígenas. Eles vão nos ajudar a ter uma reunião cheia de efeito. Aí eu vou pensar num espelho, aí plasma o espelho, aí todo mundo entra no espelho. Vai ser uma viagem extraordinária. A face do espelho, aquela que reflete, a face. O Emmanuel fala que no nosso íntimo é o sentimento. Certo? Qual é o papel da razão nossa? O papel da razão, porque são duas asas, razão e sentimento. O papel da razão é posicionar o espelho para refletir determinados tipos de luzes, de acordo com as opções, certo? Então, quando nós estamos aqui, apostando na vida, estudando essa questão da criação, que para muitos pode até ficar meio subjetivo. O que isso tem de prático? Não entendi, que estudo complicado. Tá, se você não entendeu o que a gente estava falando lá no início, se você compreender o seu papel como co-criador, como responsável pela dinâmica da sua vida, em eleger coisas boas, em projetos importantes, em elaborar, em raciocinar, entender que existem forças que você precisa de se conjugar a elas, se adequar. Nem tudo que você quer, você pode, porque se você for atravessar a nada o rio, você pode morrer afogado. Então, para atravessar, se você quer conhecer o outro lado do rio, você precisa de recursos para ter uma embarcação. Você vai dar conta de construir? Vai ter alguém que vai te ajudar? Não? Sim? Então pensa, planeja. Você tem condição disso, porque você é filho de Deus. Ele criou o universo. E ele disse assim, o universo agora é seu. Não foi o que Jesus falou? Querem um exemplo? Capítulo 14 do Evangelho de João: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí a gente fica assim, Jesus está preparando aonde? Será que é Júpiter que está preparando para mim? Não. Ele não está preparando para você. Jesus, indivíduo, ele está dizendo o seguinte, que quando você perceber que a sua onda mental, que o seu espelho devem estar, por nós, sendo limpos na face para refletir coisas boas, e esse espelho, portanto, refletindo o papel de Jesus na evolução, você, aprendendo com ele, caminhando lado a lado com ele, você vai preparar o seu lugar. Ufa! Você não é co-criador, ou melhor, você não é criador, você participa. Então eu queria dizer o seguinte, você já pensou na sua desencarnação? Para onde você vai? Já sim. Você assistiu o Nosso Lar? Vou brincar com a Denise, que ela sentou aqui na frente. Assistiu o Nosso Lar? Quem que assiste? Tem que fazer muita coisa. Pois é. Entendeu? Todo mundo que assiste Nosso Lar, olha como é que eu sou irreverente. Viu, Rodrigo? Olha como é que eu sou irreverente. Eu vou falar generalizando. Todo mundo que assiste o Nosso Lar, aquelas cenas, fala assim, pra lá eu não posso ir. Aí quando o André foi auxiliado por Clarencio, lembra da história? Aí que ele faz aquela prece, etc. Aí os espíritos vão socorrer. Aí ele chega no Nosso Lar, até aquela parte das camas de regeneração, ele tomando passe, sabe aquela coisa ruim? Os meninos outro dia, vou contar, teve uma aula na evangelização e passaram o filme Nosso Lar. Aí na hora que mostraram o passe, aí quando chamaram os meninos para tomar passe, antes ninguém queria ir. Mas fez uma carreirinha para tomar passe, porque eles viram a cena do filme, hein? Mas quando o André já está naquela condição, Ministério da Comunicação, redigindo, né? Escrevendo livro, cheio de laptop lá, laptop, que coisa, né? Aí você vai para lá, é essa parte que eu quero ir. Então eu queria dizer para você o seguinte,
já está sendo interessante ter assistido o filme Nosso Lar. Porque agora a gente pode dizer para você o seguinte: você pode optar se você vai para a primeira parte do filme ou se você vai para a segunda parte do filme. É você que vai escolher. De acordo com a sua elaboração mental. De acordo com as suas escolhas. De acordo com esse espelho que é a sua mente, que tem um papel de refletir, pode favorecer para que você reflita luz. Você vai construir o seu caminho. A morada onde tu vai habitar é cada tijolinho, cada argamassa, cada estrutura é elencada, é estruturada, é formatada pela sua capacidade mental. Por isso que O povo de casa quer se ouvir. A questão do pensar e do imaginar, ela acontece sim, mas eu sei que existe uma construção para que isso aconteça. Ou você falou do trabalho, da renovação íntima, o dia a dia, né? Para que eu esteja nessa condição. Há muito que se fazer, mas eu estou no caminho. Então nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, palavras e atos. O senhor Jorge, não é? Evandro. O senhor Evandro. Não, Jorge é o seu mentor espiritual. Saí de escantilhão. Reflitamos o seguinte. Na nossa intimidade existem reflexos. O que é reflexo? Reflexo são elementos que nós vamos sedimentando dentro da nossa intimidade. Como é que você sedimenta reflexo? Pelo seu hábito. Se você tem hábitos positivos, você vai registrar reflexos, marcas positivas. Vai acumulando. Então você vai acumulando. Então, a base dessa mente, que nós estamos falando aqui, a base da mente, ela está nos reflexos. Os reflexos é a esteira por onde o espírito caminha. Então, quando, por exemplo, você vê uma cor, você ouve um som, um cheiro, isso vai, na sua intimidade, despertar um reflexo. E esse reflexo, porque você tem isso dentro de você, eu não falei assim, eu não citei aqui uma estrofe de uma música? Mente quem diz que a lua é bela, MPB4. MPB4, do álbum Vira Virou, de 1980. Quem falou isso para nós foi Helena Padilha. Ah, virou. Então, voltando. Meu coração, navegador. Observe bem, minha filha. Vamos refletir o seguinte. Eu escutei a música, o acorde. Eu brinco com os meninos. Um acorde para mim é o suficiente para lembrar a música. Treinamento, memória, você é músico, sabe? Isso está guardado. Aquela música, por exemplo, aquele acontecimento que deixou uma marca, uma experiência na sua intimidade, que, por exemplo, ele teve uma conjugação que envolveu música, que envolveu perfume. Eu vou ser rápido, breve. Você escutar aquela música sintomaticamente, vai ser despertado o reflexo que está na sua intimidade. E esse reflexo esboça, quando ele é acionado, ele vai acionar um mecanismo chamado emoção. O reflexo, diz Emmanuel, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia vai determinar a atitude, a palavra e a ação. Puxa vida. Um vai mandando mensagem para o outro. O senhor está afinado com o Emmanuel hoje. Um vai mandando mensagem para o outro. É isso aí. Só que acontece tudo isso numa velocidade instantânea. Quando Jesus diz assim, vigiai os pensamentos. Jesus não disse, vigiai os seus reflexos, porque não tem jeito. Como é que você vai vigiar a sua emoção? Não tem jeito. Reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia.
A ideia que vai determinar a atitude, a palavra e a ação. É aí que o evangelho entra. Vigiai os pensamentos. O evangelista Marcos foi brilhante. Foi brilhante. Eu costumo até aventar a possibilidade que esse versículo de Marcos foi o mais brilhante de todo o evangelho que ele trouxe. Está no capítulo 13, no versículo 33. Ele foi fiel ao pensamento de Jesus. Jesus disse assim: olhai, vigiai e orai. Pegaram? Olha, vigia e ora. Tem expositor espírita que fica assim: olha, gente, quando o pecado bater, orai e vigiai. Ele está rasgando a equação toda do evangelho. Ele está sendo um mero religioso que fica assim: ai meu Deus, eu não posso nem olhar para essas coisas, mas ele não tira o olho do peixe. Ó, Jesus, me perdoa os pecados, mas aqui, ó Jesus, só um tiquinho, tá? Olhai, diz Emmanuel, prestai atenção nas tendências que o reflexo mostra. Qual é a tendência? Então, quando o telefone tocar, você quer prestar atenção? Você quer olhar? O telefone tocou. Fala que eu não estou. Aí não sei quem falou, não dá para mim. Tudo é um motivo do indivíduo criar resistência. Ele tem que prestar atenção nesses reflexos. Porque a resistência é um dos fatores impeditivos da evolução. Resistência. Resistência causa intolerância. A intolerância é o que atravanca o progresso. Porque a intolerância nos distancia do conhecimento. Não estou falando conhecimento acadêmico, do conhecimento das coisas, das leis da vida. Pegaram aí? Então, com Jesus, nós estaremos sempre buscando, através da palavra, a ação em nome do Senhor. E por isso, dando graças a Deus, o nosso Pai. O que significa isso? Rápido, que o tempo acabou. Palavra, atitude. A palavra pode ser a palavra que destrói, como pode ser a palavra que constrói. E disse Deus: haja luz. A construção está aí. Você é fruto da criação divina. E com Jesus, o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra bendita, que chega no momento de plenitude crística, ou seja, você, todos nós, aprendendo a criar o hábito do bem, a vivência da caridade, que não é lá fora, assistencialismo. A caridade na sua essência, como ensina os Espíritos na questão 886. Que o Marival Veloso chamava sempre o BIP. Qual que é o significado da palavra caridade, né? Na acepção da espiritualidade. Aí o Marival falou assim: gente, o BIP. Você é novo, você não sabe não. Antigamente médico usava BIP. Não tinha celular, não. BIP. Ele estava dormindo lá e bip, ele tinha que correr para o hospital. BIP. Aí o Marival concluiu, eu morria de rir do Marival. Marival, amigo nosso lá da GEAL, ex-presidente da União, enfim. Ele falava assim: o BIP é a resposta da questão 886. Benevolência, indulgência e perdão. Sendo benevolente, sendo indulgente
e vinculado ao perdão como lei da natureza? É difícil perdoar. Mas é lei da natureza. Ser bom também é difícil. E disse Deus: haja luz. E aonde há luz, não precisa de perdoar. Aonde há luz, há amor. Você já viu falar que mãe, na legitimidade da sua missão materna, conjugada com Deus, tem que perdoar filho? Ela ama o filho. O que o filho fizer é elemento para o crescimento dele. Porque o amor de mãe é inatacável. Que as nossas mães espirituais, que Maria Santíssima, que todos esses espíritos que sustentam esse projeto dessa casa, a missão de cada família, possam, nesse momento, envolver a todos nós, envolver a todos que sofrem, agradecendo e envolvendo a todos que nos acompanham dos seus lares, aos nossos irmãos que irão acompanhar o estudo posteriormente, disponibilizado pela internet, que Deus favoreça para que nós sejamos verdadeiramente cristãos. E como cristãos, a nossa missão é uma só. É aquela que nos apresenta como discípulos de Jesus. Nas palavras incomparáveis do Senhor Jesus, nós encerramos a nossa reunião. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Ameis. Vamos nos amar sempre. Muita paz.